Olá pessoal, hoje a gente vai ver um ESP32 se conectando na nuvem no ThingSpeak e mostrarei uma programação onde o ESP envia valores 0 e 1 para o ThingSpeak, que vão ser armazenados, e depois ele solicita a informação para o ThingSpeak, ele recolhe essa informação e com o que ele recolheu do ThingSpeak ele vai ligar ou desligar um LED com o valor correspondente lido, ok? Então, vamos entrar aqui, né, na plataforma Arduino, ok? Primeira coisa que nós precisamos fazer é incluir a biblioteca, né? Então, clicamos em Sketch, ok? Incluir biblioteca, temos que gerenciar as bibliotecas. Aqui demora um pouquinho para abrir a pasta. Aí ele vai atualizar os arquivos, né? Tá bom? Das bibliotecas instaladas. Depois disso, a gente clica na procura e então vai pôr ThingSpeak, ok? Aí quando fizer isso, ele vai achar duas bibliotecas, né? Ok? E a gente vai usar o ThingSpeak da MathWorks, tá bom? Que o MathWorks é o cara responsável pelo ThingSpeak. Esta outra não há necessidade de instalar, tá bom? Apenas essa. Bom, feito isso, então, né? A gente pode instalar aí a biblioteca Wi-Fi, né? Incluir a biblioteca Wi-Fi para poder fazer a conexão Wi-Fi com o ESP32. Neste caso aqui, eu estou me conectando no roteador, ok? Precisamos instalar então aí a biblioteca ThingSpeak, ok? Que foi o que a gente acabou de incluir na ideia do Arduino, ok? Aqui eu incluo um arquivo de chaves de segurança, tá bom? Na verdade é o arquivo que está anexado aqui junto do projeto, tá bom? E aqui o que eu tenho, né? Eu tenho alguns defines, né? Tipo esse aqui, ok? E nesses defines eu tenho guardado o nome da minha rede interna, ok? A senha da minha rede interna, ok? Aqui no caso o número do canal é o número do canal do ThingSpeak, certo? Tenho gravado também no arquivo de chave de segurança a chave de escrita do ThingSpeak e a chave de leitura do ThingSpeak também. Estão todos nesse arquivo, ok? Aí no caso, caso você use a programação, basta você substituir estes nomes aqui pelos correspondentes, né? Esse aqui é o SSID da sua rede, aqui é a senha da sua rede, certo? Assim que você abrir uma conta no ThingSpeak, você precisa pôr o número do seu canal que é mostrado lá, a sua chave de escrita e a sua chave de leitura aqui, né? Isso daqui é pessoal, então como são informações pessoais, por isso eu criei o arquivo separado, mas não há necessidade, tá bom? Lembrando que todos estes nomes aqui, que estão aqui, que está dentro do arquivo, caso vocês usem diretamente, precisa pôr entre aspas, tá bom? Os nomes aqui. Ok? Bom, então, aqui tem uma informação muito importante que a gente tem que definir, que é o intervalo do ThingSpeak, tá bom? O ThingSpeak, ele solicita que as informações, o intervalo das informações sejam a cada 15 segundos, tá bom? Então, eu criei aí um intervalo de 20 segundos, 20 mil milissegundos, tá? E esses 20 mil milissegundos vão ser da seguinte forma: eu espero 20 mil milissegundos após a inicialização do ESP, eu envio uma informação. Espero mais 20 segundos, leio a informação e executo a informação no LED interno da placa. Passa 20 segundos, eu escrevo novamente no ThingSpeak, passa mais 20, eu leio e ponho no LED interno da placa, tá? Então, ele faz sempre isso, ele envia informação, grava, depois ele lê a informação e executa,
tá? Então ele está fazendo tanto acesso de escrita como acesso de leitura. E é por isso que a gente tem que criar então, né, a API Key da chave de escrita e a Read API Key da chave de leitura, ok? Aqui eu tenho então duas posições de memória do tipo long, que vai ter o valor do último acesso ao ThingSpeak e a leitura do momento atual, para a gente fazer aí a diferença entre os valores e a gente saber que passou então os 20 segundos, ok? Criei uma variável, né, do tipo boolean, né, do tipo binária, né, com o nome LED, que vai ter a informação que eu vou enviar para o LED, começando com o valor 0, ou seja, o LED apagado. E aqui é uma referência para justamente dar contagem dos 20 segundos, né, o recebe e envia. Quando ele estiver em 0, ele transmite, quando estiver em 1, ele lê. Então ele vai ficar sempre substituindo o valor de 0 para 1, 0 para 1, e ele vai contar 20 segundos a cada um desses daí, ok? Bom, aqui eu crio então uma instância, né, de um cliente Wi-Fi para eu poder acessar o roteador, tá bom? Aqui eu tenho uma rotina para conectar o Wi-Fi, certo? Então aqui, né, eu simplesmente indico que vou conectar e faço então a inicialização, né, de conexão de rede, ok? Usando a informação do Wi-Fi SSID e do meu password, certo? Password, ou seja, né, o nome da minha rede e minha senha, que estão lá naquele arquivo de segurança. Enquanto ele não detecta que está conectado, ele dá sempre um período de 500 milissegundos e imprime na tela um ponto. Lembrando que, né, serial ponto alguma coisa significa que eu estou usando a porta serial, né? Então aqui eu estou enviando tudo para a porta serial para ver com o monitor serial, ok? O monitor serial, né, essa porta serial aqui a gente vai configurar quando chegar lá na rotina setup, tá bom? Então aqui imprime, e isso daqui fica rodando enquanto não conecta. A partir do momento que conectar, esse while, né, vai ter a sua verificação como falsa, ele para de funcionar, ele pula uma linha, vai me indicar que conectou na minha rede, certo? E vai indicar o número do IP conectado na rede. Então essa daqui é a rotina de conexão do Wi-Fi. Logo em seguida, a gente vem então para o setup, né? Primeiramente eu configuro o pino 2, que esse pino 2 para o ESP32 é o LED interno dele, né? Então eu configuro como saída para usar esse LED. Configure então aqui, né, minha porta serial com a velocidade de 115.200 bps e dou um tempo de 50 milissegundos aí para essa porta serial ficar ativada, ok? Logo em seguida eu chamo a rotina que a gente acabou de ver, né? Ou seja, eu vou querer conectar minha placa, meu ESP32 na rede. Inicializo o ThingSpeak. E como que eu inicializo isso, né? Primeiro eu vou contabilizar que meu tempo é 0, vou começar a contar meu tempo. Eu inicializo o serviço do ThingSpeak, ou seja, através do ThingSpeak Begin, ele vai se conectar ao banco que tem no site do ThingSpeak, ok? E aí, a partir daí ele começa então a funcionalidade. Ok? Aí logo em seguida vamos para o looping, onde vai ficar girando a programação eternamente, né? E aí faz aquilo, né? Com milis, eu vou pegar o tempo de agora, o tempo atual em milissegundos, certo? E para eu fazer a comparação, então o que acontece? Eu comecei com o tempo anterior que é 0 e digamos que o tempo de agora, sei lá, eu tenho 1000 milissegundos, né? E então eu vou fazer a pergunta, que o tempo de agora que é 1000 milissegundos menos o tempo anterior que é 0, a diferença entre os dois de 1000 menos 0 é 1000 milissegundos. Se isso daqui for maior que o intervalo do ThingSpeak, que foi configurado lá em cima, que é 20 segundos, ou seja, 20.000 milissegundos, quando isso for verdadeiro, executa o que está no if.
Só que neste caso, nesse exemplo que eu dei, de 1000 menos 0, dá 1000 que é menor que 20.000, então ele não executa. Então o que acontece? Tudo que está nessa chave até lá embaixo do if, aqui, essa chave, nada vai ser executado enquanto essa pergunta for falsa, né? Então, somente vai executar quando o tempo ultrapassar 20.000 milissegundos. Isso daqui ultrapassar 20.000 milissegundos, ou seja, 20 segundos, ok? Então, aí, quando acontecer, ele verifica, então, o recebe e envia, né? Então, ele está perguntando assim, olha, se o recebe e envia for igual a 1, se isso for verdadeiro, ele vai, então, ler as informações do ThinkSpeak. E como ele faz isso, né? Então aqui, só para a gente ver, eu vou dar uma ampliada aqui, né? Então o que eu faço? Eu crio uma variável, né, do tipo inteira, certo? E aí eu utilizo uma das funções da biblioteca, que é o int field, ou seja, eu vou ler um valor inteiro no campo, né, lá do meu ThinkSpeak. E qual que seria? O número do canal, que esse número do canal foi definido lá em cima, certo? O número do canal está definido aqui, né? Que seria este número, que no caso é do meu número de canal, ok? Aí aqui vai ser o valor do campo que eu quero ler, e aqui eu tenho que pôr a chave de leitura do site lá, que também está definido aqui, que é a chave de leitura, ok? Então é assim que é feito. Então o número do canal, o número do campo e a chave, ok? E aí em seguida eu mando pro monitor serial, né, o valor lido no primeiro campo do ThinkSpeak, que no caso vai ser o valor que eu vou pôr no LED, né, e vou mandar pôr a informação, que isso é o que ele leu do campo, atribuir o aval, certo? Então eu vou mostrar na tela lá, ok? E aí o que acontece? Este valor que eu recebi, né, como isso daqui é um campo int, né, e está dentro de uma variável do tipo int, eu tenho que converter ela para do tipo binário, porque quando eu usar o digital write, o valor que eu tenho aqui é low ou high, é 0 ou 1, né, é um valor binário. Então eu converto o valor de val, que é um inteiro, eu peço para converter para boolean, né, e jogo para a posição de memória, para a variável LED, ok? Lembrando que sou eu que envio os valores para o ThinkSpeak e eu sempre vou enviar ou 0 ou 1. Então essa conversão aqui, ó, ela nunca vai dar erro, porque os valores recebidos sempre serão 0 ou 1. Se eu inventar de transmitir um valor diferente de 0 ou 1 para o ThinkSpeak, na próxima leitura vai dar erro, porque qualquer valor que não seja 0 ou 1 não será um boolean, vai dar erro, tá bom? Então isso só funciona para minha ocasião, que eu só envio valores 0 e 1, tá bom? Aqui então eu envio o valor, né, lido do ThinkSpeak e convertido para binário, eu aciono o LED, eu mando para o LED. Então se o valor que ele leu for 0 vai ficar 0, se for 1 vai ficar 1. Então isso acontece se recebe e envia for igual a 1. Agora, se o recebe e envia não for igual a 1, for 0, isso tudo aqui não é executado. Ou seja, se isso não for igual a 1, significa que recebe e envia é igual a 0. Então se é igual a 0, ele vai executar o que está dentro do else. Dentro do else é isso aqui. E aí o que acontece? Eu vou pegar o valor que eu tenho na minha posição de memória do LED e vou colocar nele o inverso do valor dele, né? Então, só lembrando, eu iniciei a minha programação com LED igual a 0. Então, como o recebe e envia também é 0, na hora que der o tempo, eu vou verificar se o recebe e envia é 1, que não é falso. Ele vai vir para cá e aí ele vai pegar o valor do LED, que atualmente é 0, vai inverter e vai colocar na posição de memória. Ou seja, a minha primeira
informação que eu vou ter, eu comecei com 0, mas como eu mandei inverter, LED passou a ser 1. Então o que eu vou fazer? Vou chamar a rotina para setar o campo, eu indico qual é o número do campo, certo? E aí eu ponho o valor do LED, que neste caso é 1. Então na primeira vez que eu executar o banco, eu vou mandar o valor 1 para o ThingSpeak. Eu estou enviando. O fato de eu enviar, eu não vou ler nada ainda no LED, porque eu vou esperar mais 20 segundos para depois ler a informação do ThingSpeak e depois vai aparecer no LED, ok? Então eu estou setando e colocando o valor inicial, que o primeiro vai ser 1, no campo 1. E em seguida eu vou escrever no campo, dentro do meu número de canal, ou seja, né, esse campo está lá no meu site, né, está lá no site do ThingSpeak. Eu vou direcionar o número do meu canal e vou pôr a chave de escrita, que também já foi previamente configurada, ok? E aí, só para garantir, depois que ele envia, ele mostra no monitor serial para mim qual foi o valor que eu enviei, né? Depois disso, veja, eu acabei de fazer isso e o meu recebe e envia valia 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter o valor de recebe e envia, vai virar 1 e vai atualizar recebe e envia para 1. E o meu tempo que era 0 passou o tempo de agora. Então o que acontece? Quando eu subir lá em cima de novo, veja, meu tempo anterior é o tempo de agora. E aqui o tempo de agora vai passar, sei lá, 1 milissegundos de distância. Se passou 1 milissegundo entre lá e aqui, o que acontece é que agora vai ter que esperar de novo o intervalo de 20 segundos para poder entrar aqui. Quando passar 20 segundos, ele verifica o recebe e envia. Só que lá embaixo eu tinha alterado o valor, ele passou a ser 1, então agora isso é verdadeiro. Então ele vai entrar na leitura, vai fazer aquilo que eu falei e vai pegar a informação que estava no ThingSpeak e vai pôr no LED. Se for 0 é 0, se for 1 é 1. Então basicamente o que é executado nesta placa é isso, tá bom? Então aqui agora vamos entrar no ThingSpeak, ok? Melhor, vamos no Firefox Portable. O Edge é muito lento para essa máquina. Clicar na conta para poder entrar. Aqui você vai pôr o e-mail que você vai criar no MathWorks na conta, tá? Primeiramente você tem que criar uma conta aqui, Create One. Depois de criado, você vai pôr a sua conta de e-mail, ok? Aqui, vai dar o Next. E aí ele vai pedir a sua senha que você vai previamente configurar, né?
Aí eu vou entrar. E aí então tem aqui uma conta que eu tinha criado de um curso, né? Então, aqui eu tenho os valores previamente cadastrados, ok? E isso daqui é a última informação para vocês verem. Hoje é dia 26/10, ó, às 18h33. A última informação que eu tenho é de ontem, dia 25, às 18h13. Praticamente um dia de diferença, né? Ok? No caso, só pra gente ver, né? Na programação, o que a gente tinha falado, esse número do canal, ó, 15.46774, é esse número aqui, ó. Certo? Então, esse número está no próprio canal do ThingSpeak quando você cria, é ele que te fornece, ok? Aqui tem as APIs, aqui nas APIs vai ter os números que são as chaves para você poder escrever e ler aqui no banco, né? Então aqui ele mostra as informações do ESP32, ok? Então aqui deixa eu abrir. Aqui eu vou deixar os dois em aberto. Eu vou conectar agora o meu ESP. Deixa eu só fazer assim que eu vou ligar o... Aqui, vou deixar assim. Eu vou ligar o meu ESP que não está ligado no momento. Vou ativar o monitor serial e vou então incluir o ESP aqui para a gente ver, né, o funcionamento dele. Com o LED acendendo, apagando, ok? Então a gente vai ver. Primeiro eu vou pôr o ESP para funcionar, mostrando no monitor serial as escritas e aí mostrando ele em funcionamento também, tá bom? Já volto, pessoal. Então agora com o ESP ligado, ok? Estou aqui, ó, com a porta com 3, meu ESP32, ok? Então tá lá bonitinho, perfeito? Meu ESP então, ele tá ligado. Vou entrar no monitor serial, vou ativar aqui o meu reset, que no caso é o enable, né? Tá? Ele vai se conectar à rede. Então tá dizendo lá Wi-Fi conectado, o meu número IP, certo? Agora ele está esperando os 20 segundos iniciais. Percebam aqui, ó, que eu tô com valor 0 no dia 25, né, ó. Valor enviado por ThingSpeak 1. Ele vai mudar para 1 aqui, ó, se tudo tiver certo. Lembrando que isso daqui é a minha página, ó. Olha aí, ó. Depois de um dia, né? Ele foi para 1, tá esperando 20 segundos. Ele vai ler a informação do ThingSpeak. E aí, valor lido no primeiro campo ThingSpeak LED 1. Ou seja, ele leu a informação 1. Agora ele está esperando mais 20 segundos. Ele vai enviar o valor 0 para o ThingSpeak. Então eu vou receber aqui de novo, olha só, dia 26, 5h37. Ele enviou o valor 0, vai ser atualizado no site. Ó. Ok? Zerou. Certo? E aí daqui a 20 segundos ele vai dizer que leu, vai. E o LED está em 0. E ele vai enviar novamente. Aí vocês perguntam assim, ah, mas por que ficou essa reta tão grande e agora foi de 1 para 0 instantaneamente? A questão é que o tempo que eu tenho daqui até aqui é de um dia. E o tempo que eu estou tendo deste ponto 1 até o ponto 0 está sendo 20 segundos. Então a partir de agora eu vou ter valores muito próximos. O que eu posso
fazer é pedir para ele mostrar as últimas, né, informações, né? Só um momentinho. Aí onde que é mesmo? Aqui, editar. Eu vou pedir para ele mostrar meus 5 últimos resultados. Aqui, ó. Então, o que que vai acontecer, né? 4 últimos resultados. 4 últimos resultados. Ok? E aí ele vai me mostrar, ó. Ó, o primeiro foi 17,37, aí 17,38, aí depois 17,39, ó, né? Ele tá levando 20 segundos para enviar, 20 segundos espera, e 20 segundos mostra e 20 segundos manda de novo. Então ele tá levando cerca de 40 segundos, 50 segundos para criar um novo valor aqui do ESP, né? O valor que tá no ESP, ok? Então tá lá, né? Então ele tá mudando, ó. 1 vai para 0, ele lê 0. Aí vai para 1, lê 1. Vai 0, lê 0. Vai 1. Então ele tá enviando e alterando. Certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o nosso amiguinho funcionando. Ok? Eu vou ligar aqui a câmera. E aí mostrando o nosso amiguinho. O LED vermelho significa o LED de funcionamento dele. E o LED azul significa o LED que está em funcionamento. Veja, a plataforma acabou de mandar o número 0 e o ESP32 desligou. Ele vai enviar o valor 1. E aí o LED vai acender logo em seguida, depois de alguns segundos, né? Ele enviou 1, a plataforma vai atualizar em 1 e em seguida ele vai ler o valor 1, que é 20 segundos depois, e vai acionar o LED. Aí o LED mostrou lá, ó, 1. Agora vou só para confirmar, vou esperar atualizar para 0. O LED apagar novamente. Enviou 0. A plataforma vai zerar lá na página. E aí, atente no monitor serial que ele vai receber 0 e o LED vai apagar no mesmo momento. Pronto. E assim está demonstrada aí a programação e espero ter ajudado. Muito obrigado, valeu!